Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Iniciando hoje mais cedo aqui na assessoria live para nossa super live de renda variável. Então, vocês vão ver a gente aqui o dia todo falando sobre renda variável com diversos especialistas, diversos convidados. Bom, para começar hoje, para começar o dia com ótimos, enfim, com o pé direito aqui em termos de conteúdo, eu trouxe aqui dois especialistas da XP, então, Fernando Ferreira, nosso head de estratégia e research aqui na XP, e o Marcos Ross, nosso economista sênior aqui na XP também. Então, nesse painel, a gente vai falar um pouquinho sobre dólar. Bom, se vocês puderem só se apresentar rapidamente para o pessoal aqui que está assistindo a gente. Quer começar, Ferreira? Seu chefe. Bom dia a todos, obrigado por estarem com a gente. A gente vai ter uma agenda muito especial hoje, né? Vamos até 8 da noite, não é isso, Raquel? Exatamente. Com uma série de convidados aí para falar de vários temas importantes, né? Do mundo da renda variável. E a gente vai começar falando talvez com o tema mais do momento, né, que é o dólar, que não é necessariamente um tema de renda variável, mas que impacta bastante, né, sobre as empresas, a bolsa, e que está todo mundo querendo saber também o que vai acontecer com o dólar. Então, bom, eu vou falar do lado de estratégia, né, e bolsa, como é que a gente consegue se proteger aí dentro de renda variável com essa alta do dólar. E a gente tem aqui com a gente também o Marcos Ross, que é o nosso economista sênior, e vou deixar ele se apresentar também. Marcos. Valeu, Ferreira, obrigado. Bom dia, Raquel, bom dia, Ferreira, bom dia a todo mundo aí que se juntou a gente aí bem cedinho. Quer dizer, essa é uma super live de renda variável, como o Ferreira e a Raquel já anteciparam. Não é muito a minha área, né? Mas como o Ferreira falou, dólar é o assunto do momento e certamente tem impacto não só em algumas empresas diretamente ligadas aí à área de renda variável, mas também aí o que vai acontecer com a diversificação de carteira de diversos clientes, né? Então, quer dizer, do meu lado aqui a intenção é compartilhar os meus 2 cents aqui, né, algumas ideias que a gente tem aqui na cabeça com relação ao dólar. Então, acho que é isso. Perfeito, gente, muito obrigada. Então, vamos começar aqui a nossa discussão. Eu acho que com um assunto, né, como todo mundo sabe, né, e como o Ferreira e o Marcos trouxeram muito bem, esse é o assunto em voga, né? Então, ontem mesmo a gente teve aí uma alta substancial, né, do dólar, então uma desvalorização do real. A gente viu o dólar bater a casa dos R$ 6, né, em termos nominais. E aí, bom, o que você vê, Marcos, assim, para começar esse debate, né? Você acha que foi uma coisa que aconteceu ontem? Ontem foi um dia especial? Ou você acha que isso, na verdade, é um reflexo do que já vem acontecendo há algum tempo? Não, quando a gente pega um recorte, não precisa ser muito longo, assim, de tempo, você já vê que tem uma tendência mesmo do real se depreciar contra o dólar, né? Tem vários fatores que acho que em breve a gente vai abordar, vai mostrar algumas figuras aí bastante interessantes, mas teve um efeito conjuntural de ontem, foi a fala do Powell, né? Acho que foi uma fala um pouco mais agressiva, que não só indicou que existe ainda assim uma preocupação grande com relação à maior economia do mundo, né, Estados Unidos, e que ao invés de enfraquecer o dólar, enfraquece o mundo inteiro, né? Então acho que dá um efeito líquido pior, né? Então a fala do Powell, eu acho que teve dois tipos de vertente. Primeiro, de mostrar que a economia americana ainda está cambaleando, mas segundo, que vai ter estímulos, né? Então eu acho que o mercado entendeu bem o recado. O próprio Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, tem usado um tom bastante firme, bastante forte, inclusive usando expressões como, né, recursos ilimitados, né, de intervenção. Então, isso aí sinalizou assim, que vai ter uma recuperação um pouco mais forte também, apesar desse estresse que acontece ainda com a economia americana. Então, sim, eu diria que ontem teve um efeito particular, mas quando a gente pega uma janela mais ou menos curta de tempo, a gente tem os fatores estruturais, né, que aí a gente aborda em breve aí, que eu sei que você está segurando umas figurinhas legais aí para mostrar para o pessoal. Não, legal, é isso mesmo. Gente, para quem
para quem não segue esse debate tão de perto, o Powell é o presidente do Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, né, é o presidente, para quem já deve ter visto de curiosidade, diversas vezes, né, tem o presidente do Fed de tal estado, do outro. Nos Estados Unidos você tem vários bancos centrais regionais e você tem o Banco Central, né, a nível federal, cujo presidente é o Jerome Powell. Então, eu acho que esse é um fator, né? Eu sempre digo aqui, o que acontece nos Estados Unidos, ele, assim como o que acontece na China, né, acaba impactando o mundo todo, né? Então a gente tem, não tem como o Brasil, principalmente como um país emergente, a gente tem essa uma fragilidade maior em termos da aversão ao risco que acontece no resto do mundo, né? Exato. E, bom, eu acho que entrando agora, a gente falou um pouco, né, eu acho que um outro ponto interessante de entrar, antes de passar aí para o Ferreira, que trouxe uns slides bem legais para a gente ilustrar tudo que a gente está dizendo, é só pontuar, né, a diferença entre os fatores estruturais e conjunturais, né. Quando a gente fala de fatores estruturais, a gente está falando de, enfim, fatores variáveis que estão ali na estrutura da economia, né, taxa de juros, inflação, termos de troca, né, que é a diferença entre quanto a gente compra, quanto a gente vende, crescimento. Conjuntural é a conjuntura, é aquilo que está acontecendo, né, então o coronavírus, uma incerteza política, então, e normalmente, para a infelicidade de nós economistas, os conjunturais são mais difíceis de medir, né, porque eles são muito mais subjetivos. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar aí, Marcos, antes que a gente passe aqui. Não, eu acho que você falou bem, eu gostei da forma que você colocou, eu acho que essa questão do conjuntural, acho que ela tem sido está prevalecendo muito na cotação, né? Eu acho que fatores externos, acho que o fator interno também do barulho político, né? Dessa distensão no mundo político que a gente vive, isso impacta o dólar, mas como você falou, é sempre muito difícil medir, né, porque é sempre um fator residual. Então, normalmente, quando a gente está acessando aqui para saber se o dólar está alto ou está baixo, né, essa é sempre a pergunta do milhão, para onde que vai voltar, a gente olha esses fatores fundamentais, que é o que você mencionou, né, alguns que sempre eu me atenho a falar, é diferencial de taxa de juros, né, o quanto o juro brasileiro está maior do que o juro americano, termos de troca, né, que é essa diferença de valor do que a gente vende para o que a gente importa, diferencial de crescimento, performance, essas coisas são mensuráveis, né? Então, quando a gente consegue mensurar uma coisa, fica um pouco mais fácil de dizer. A outra é mais residual, e como você falou, né, bate um impacto de coronavírus, uma intervenção americana, uma fala, né, de um presidente de Banco Central americano, essas coisas são mais difíceis, né, da gente filtrar, mas a gente tem certeza que elas estão impactando e muito no curto prazo essa cotação do dólar. Exatamente, é como muita gente tem me perguntado aqui, o que eu mais falo é de dólar, gente, ultimamente, e o que eu sempre digo, quando eu começo a conversa assim, não, vocês já viram aquela máxima, né, de Deus fez o câmbio para os economistas terem um pouco mais de humildade, então é isso mesmo, é muito difícil. Exato. Bom, Ferreira, eu sei que você preparou aí algum material bem interessante para a gente, se você puder, eu acho que tinha bastante, a gente acabou falando bastante isso, né, no nosso portal de conteúdos ultimamente, para trazer todas essas informações para os nossos, enfim, para os nossos espectadores, clientes, população geral, público, o que você tem aí a dizer sobre todo esse debate? Bom, vamos lá. Eu preparei uns slides aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ver se eu consigo mostrar minha tela. Deixa um segundinho aí para ajudar o nosso debate. Me avisa que vocês estão vendo minha tela. Agora sim, entrou aqui. Perfeito, entrou. Legal, vamos lá. Então, basicamente, para falar um pouco, né, dessas razões que o Marcos disse, né, que o Marcos nos trouxe, um pouco mais estruturais, né, do porquê que o dólar está subindo da forma que está subindo, né, e tentar explicar um pouquinho para vocês quais as razões por trás disso, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que esse é um movimento do dólar frente a todas as moedas de mercados emergentes, tá? Não é só contra a moeda brasileira, contra o real,
mas aqui quando a gente olha uma cesta de moedas emergentes em relação ao dólar, as moedas emergentes elas estão perdendo 50% de valor desde 2007, né? Ou seja, o dólar já vem ganhando, já vem se valorizando bastante contra as moedas de mercados emergentes, e esse não é um movimento novo, tá? É um movimento que já vem aí desde lá da crise de 2008, né, que a gente viu esse movimento do dólar ganhando força frente a todas as moedas de mercados emergentes. Dito isso, quando a gente olha para 2020 especificamente, o real, sem dúvida, é a moeda que mais perdeu valor, né? Quando a gente olha nessa tabela, nesse gráfico aqui, o real já cai mais de 30% no ano, né? E é a pior moeda dentre todas as moedas de mercados emergentes. A segunda pior é o Rand, né, da África do Sul, depois vem o peso mexicano e o rublo da Rússia, a Colômbia, a lira turca, enfim. Então a gente vê que, sem dúvida, né, a maioria dos emergentes, as moedas perderam valor em relação ao dólar, mas o real brasileiro até então é a moeda que mais perde valor em relação ao dólar, por essas razões que o Marcos trouxe, né, não só os fatores econômicos, só que também um pouco do ruído político recente. Por que o dólar está, para tentar explicar por que o dólar está ganhando espaço ou se valorizando frente às moedas emergentes, acho que o primeiro ponto, principalmente aqui em 2020, é esse aumento de aversão a risco, né? Ou seja, estamos num cenário de aversão a risco, no qual os investidores tendem a voltar para ativos dolarizados, né, ativos que eles veem como de menor risco nesse cenário. Aqui é o índice de volatilidade, né, do S&P 500, o VIX, que também muita gente chama do indicador do medo, né, que ele basicamente mostra que em períodos de crise, né, como foi aqui em 2008 e agora 2020, o mercado passa a precificar uma volatilidade das ações muito alta, né? Então, lá em 2008 chegou a 80%, aqui em 2020 a gente chegou também quase a esse valor de 80%. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mercado espera que o índice S&P 500 pode variar até 80% no ano para cima ou para baixo, né? Ou seja, que os investidores não sabem o que vai acontecer, que tem muita incerteza à frente, e isso é um indicador de aversão a risco, né? Existem vários outros, aqui eu só trouxe um deles, tá? Que é provavelmente o que a gente mais olha do lado da renda variável, né? O VIX. Então, esse é um fator, tá? Que é a aversão a risco, que ainda acontece, né? A gente ainda não normalizou, o cenário de incerteza ainda é muito grande. O segundo fator, como o Marcos nos trouxe, é o preço das commodities, né? Que ele disse os termos de troca. Quando a gente olha os países que mais perderam, né, valor na moeda esse ano, então aqui Brasil, África do Sul, México, Rússia, Colômbia, todos eles são exportadores relevantes de commodities, né? E quando a gente olha o índice, né, do CRB, o índice de commodities, ele está no menor valor dos últimos 20 anos, né? E muito influenciado pelo óleo, né, pelo petróleo. O petróleo aqui é quase 40% desse índice, que não é a commodity mais relevante na exportação brasileira, então não necessariamente né, a gente exporta muita commodity agrícola, a gente exporta muito minério de ferro, que estão com preços bem melhores, né? A própria celulose também, estão com preços bem melhores que o petróleo, mas dito isso, né, é um indicador de que a relação de troca está pior para esses países, né? E não é à toa que esses países são os que mais perdem valor nas moedas esse ano, porque vários desses países exportam commodities e importam produtos acabados, né? Ou semi-acabados, então a relação de troca deles entre importação e exportação piora, como o Ross nos trouxe. Terceiro fator, né, os juros, né, que isso acho que todo mundo já está cansado de ouvir, juros baixos, dólar para cima, mas acho que o que eu queria trazer aqui é que quando a gente pega aqueles países que mais perderam valor esse ano na moeda, que é Brasil, México, África do Sul e Rússia, né, se vocês lembrarem aquela tabelinha do começo, o Brasil nos últimos 5 anos, entre esses países, ele foi do país com a maior taxa de juros para a menor taxa de juros, né? Então a gente foi lá de 14, de um extremo para o outro, né? Exato.
exatamente. Então fomos lá do 14 para o 3, né? Então, assim, a gente tinha uma proteção, entre aspas, né, maior no câmbio, porque a gente atraía muito capital que vinha aqui, né, investir em renda fixa no Brasil, e hoje não faz mais sentido, né, esse capital vir para o Brasil para investir em renda fixa, dado que temos aí uma das menores taxas dentre os mercados emergentes, e o Banco Central já deixou claro que vai cortar novamente, né, e aí acho que é o debate para vocês, né, não é para mim, na próxima reunião, né. Então, esse é outro fator. Desculpa, Ferreira, só para trazer aqui, eu acho que nesse debate, quando a gente teve, obrigada, nesse slide ainda, eu tive a oportunidade de conversar com um economista, né, com o Otaviano Canuto, que estava à frente, né, do Brasil no FMI, né, logo depois da crise de 2008, né. Então é muito engraçado se a gente pensar assim, até irônico, né, de que naquele momento o nosso grande problema foi quando o nosso ministro da Fazenda começou a falar de guerra cambial, né, começou a falar de helicóptero de dinheiro, tsunami monetário, que foi quando as economias desenvolvidas estavam passando pelo pior da crise, não estava afetando tanto a gente aqui, e logo depois da crise a gente entrou num boom de commodities, e o problema era outro, né, o problema era o dinheiro que entrava muito no Brasil, porque a gente estava falando de juros altíssimos, né, na época a gente tinha juros entre 8% e 13%, né, variou aí mais ou menos, então é exatamente esse ponto que você estava trazendo, né, que a gente foi do maior para o menor, isso contava muito, né, a gente podia não achar na época que importava tanto, mas é lógico, a gente estava falando de um momento em que as economias desenvolvidas estavam fazendo afrouxamento monetário, fazendo de tudo para tentar trazer a inflação para cima, e a gente aqui com juros a 10, né? Exato. Desculpa interromper. Exato. Não, imagina, é exatamente isso. E assim, só para as pessoas entenderem que cortar juros não é ruim, tá? É para a economia real, para as empresas, para os investimentos, juros baixos é positivo, né? Aqui a gente está falando da ótica do dólar, né? Qual o impacto que isso traz para o dólar, né? Os juros mais baixos. Né? E aqui, o próximo slide, Raquel, o que você nos trouxe, se você pudesse comentar sobre ele, por favor. Claro, então, esse slide, né, dando os devidos créditos aí, eu achei muito interessante, ele saiu num artigo que a gente publicou aqui na Infomoney mesmo, do economista Alexandre Schwartzman, e ele trouxe, segundo ele, um modelo muito simples. Eu estou curiosa para saber como é que ele fez esse modelo, que eu achei muito interessante. Ele tentou decompor, né, o objetivo é decompor quais são os principais fatores, de uma maneira quantitativa mesmo, né, que estão movendo o valor do dólar. Então, ontem mesmo eu fiquei quebrando a cabeça nisso, é muito difícil, como eu comentei no começo, né, a gente tentar quantificar questões tão qualitativas e subjetivas quanto risco político, né, mas a gente tem algumas medidas, como o Ferreira trouxe aí, o VIX, a gente tem uma outra que é o CDS, né, o CDS é o Credit Default Swap, que é basicamente, enfim, a gente chama aí que é um seguro, né, contra o país, que é quando o investidor, ele traz esse dinheiro, se alguém puder explicar melhor que eu. É o famoso risco país, né? Todo mundo conhece como risco país, que estava lá em 100, eu não tenho o gráfico aqui, mas a gente estava basicamente em 100 pontos, 100, né, de risco país, que é mais ou menos 1%, tá? É 1% de risco de crédito, né, que isso significa, e agora a gente subiu para quase 4% de risco de crédito, ou seja, subiu bastante, e aí quando vocês olham esse gráfico aqui, né, o vermelhinho, CDS, isso quer dizer que no mês de março, né, a alta do risco país explicou boa parte, né, da alta do dólar, né? Isso, exato. Então, tentando quantificar aquilo que é a aversão ao risco, né? Então, a gente diz, bom, a gente está vivendo um momento de aversão ao risco muito grande no cenário global, mas dos últimos, enfim, nas últimas semanas, aí no último mês, e eu peguei esse gráfico ontem mesmo, né, para olhar o CDS, e o nosso CDS veio saltou do final de março, de por volta de 100, né, para mais ou menos 300, ou seja, 3%. Então, você paga 3% desse risco de crédito, e é sempre comparado aos Estados Unidos, né, porque a gente está falando de dólar, e porque a gente está falando dos treasuries americanos, que são considerados os ativos mais seguros, né, do mundo. Então, a gente tem esse diferencial, e isso é muito particular ao Brasil. Então, a gente está sofrendo um movimento estrutural que ele vem desde o ano passado, que até o ministro Guedes havia comentado, né, que o brasileiro tem que se acostumar com um dólar mais alto. Isso, dólar mais alto, né, a gente estava falando de 4,80, 4,70, né,
porque eram esses fatores estruturais, né? E aí, quando a gente chega nos últimos meses, a gente vê que o fator do CDS, ele começou a aumentar em relevância, né? Eu não sei se você tem algum também comentário sobre isso, Marcos. Eu tenho dois, na verdade, eu vi aí os gráficos, um que está na apresentação e um que não está, com relação ao porquê que o real depreciou tanto, na parte que cabe aos Estados Unidos, né, na medida em que é uma economia madura, uma economia um pouco mais segura. Só lembrando que antes mesmo da gente entrar nessa crise, os Estados Unidos já começava a se figurar, né, não é nem só do começo desse ano, mas até ano passado, dentre as economias desenvolvidas, ela já começava a se figurar como um destaque, né? Por quê? Porque tinha, primeiro, espaço monetário, né? Tinha espaço para juro, e ainda tem, por ser uma economia que encontra aí a credibilidade no mundo inteiro, eles conseguem monetizar dívida, ou seja, conseguem comprar papel, né? Mesmo com juros a zero, eles conseguem fazer política monetária por outras formas não tão convencionais. Então, isso, de fato, aí é um fator que ajuda muito os Estados Unidos, ajuda muito o dólar, e isso, né, acaba enfraquecendo as outras moedas no relativo. E o segundo ponto é que, para além dos Estados Unidos ter espaço monetário, também tinha espaço fiscal, né? Quando a gente olha países europeus, antes da crise, eles já encontraram um nível de endividamento muito alto para o nível deles, né, historicamente muito alto, né, a gente já sabia aí que uma das ferramentas lá na zona do euro, a fiscal já estava bastante entupida, assim por dizer, né, então, assim, acho que esse é um dos pontos, né, os Estados Unidos, ele figura como um dos países desenvolvidos que mais tem capacidade para fazer frente à crise. Esse é o primeiro ponto, né, que está na apresentação, aí mostrando de alguma forma aquele VIX, lá que o Ferreira mostrou, explorou bem, do porquê que os Estados Unidos está bem. O segundo, né, que acho que é um dos determinantes, que a gente chama aí de fundamentais da taxa de câmbio, que é o diferencial de crescimento, né, para além do diferencial de juros, né, que o Ferreira aí mostrou, né, e você falou, né, Raquel, que foi de um extremo para o outro, foi lá do mais alto para o mais baixo. Tem a questão do juro, diferencial do juro, ou seja, essa maquininha, né, na visão do investidor internacional, ele olha esse diferencial e fala, olha, o Brasil está ficando menos atrativo no relativo, né, e tem essa questão do risco, então por que ele viria para o Brasil se existe um componente aí arriscado? Então esse diferencial de juro vai diminuindo e o incentivo vai diminuindo. Esse é o primeiro. O segundo é o termos de troca, que o Ferreira também mostrou, né, diversas commodities despencaram aí com essa desaceleração global, não é um movimento de agora, mas ficou um pouco mais pronunciado, já é um ciclo de queda de preço de commodity, até por conta dessa pequena desglobalização que a gente viveu nos últimos 2 anos, né, teve um arrefecimento de comércio, de crescimento, e obviamente isso bateu em commodities, e só se acentuou agora. Mas o último, né, que para não me alongar muito, é o diferencial de crescimento, né, quando a gente olha o quanto o Brasil cresce contra o que os Estados Unidos cresce, né, quando a gente está olhando a taxa de câmbio real contra dólar, a gente pega esses dois países e vê quem que está apresentando, né, um pouco mais de robustez em termos de crescimento. O Brasil, ele estava numa rota que até estava conseguindo tudo mais constante, né, antes da crise, a previsão é que o Brasil crescesse 2 e pouco, e os Estados Unidos crescesse 1 e alto, né, esse era o recorte antes dessa pandemia. Então, em algum momento, o Brasil ia cruzar os Estados Unidos, né, essa taxa de crescimento do Brasil ia passar dos Estados Unidos, e isso não vingou, né, isso não acabou acontecendo. E o que acontece agora é o contrário, a gente vê o Brasil perdendo tração logo antes, um pouquinho antes da crise, a gente já tinha alguns indícios que o Brasil não estava conseguindo tracionar muito, não eram todos os setores que estavam crescendo, só alguns estavam com um pouco mais de força, e a gente olha para frente, inclusive com projeção de crescimento, tanto para esse ano quanto para o próximo, e o Brasil não consegue performar melhor que os Estados Unidos. Então, acho que isso é um outro atrativo aí que, no final, mexe com os fluxos globais, né, o quanto que de dinheiro vai para cá e para lá, né, para os Estados Unidos, para o Brasil, quanto que vai ser alocado. Então, isso acho que é um outro fator importante que aí eu também elencaria aí para não deixar de fora.
Legal. Deixa eu só fazer, tenho duas perguntas para vocês, para os economistas. Aí eu prometo para o pessoal que tá nos ouvindo que a gente vai entrar no tema investimentos e ações daqui a pouquinho. Eu sei que da renda variável. Da renda variável, né? Exato. A gente vai abrir a renda. Exato, a gente vai falar, mas assim, tem um QR Code aqui, ó, né? Aqui embaixo, que é para abrir sua conta na XP. Para quem não tem conta na XP, é só passar esse QR Code que já vai direto para a tela de abrir sua conta, e aí a gente vai falar dos investimentos. Eu tenho duas perguntas para vocês, que são economistas, enfim, que entendem tudo do assunto. A primeira delas é se vocês pudessem explicar um pouquinho melhor essa questão, né, como os juros baixos impactam o dólar para cima, né? Então, porque tem muita gente que pergunta isso, mas não entendo necessariamente por que isso acontece, enfim, acho que e falar um pouquinho da expectativa do Copom, né, para as próximas reuniões, até onde a gente acha que vai né, os juros no Brasil. E a segunda pergunta, um pouco mais estrutural, um pouco mais de longo prazo, assim, quando a gente olha os últimos 20 anos, a nossa moeda ela depreciou, né, em torno de 6 a 7% ao ano, em média, né? Então, vocês acham que um país consegue se desenvolver, né, tendo uma política de moeda fraca ou não defendendo a sua moeda, né, como o Brasil, hoje a política é essa, né, o próprio ministro disse várias vezes, né, Raquel, como você bem disse, que a gente precisa se acostumar com um dólar mais alto, né, ou seja, eles estão dando indicação de que não estão preocupados com o nível do câmbio, mas para um investidor estrangeiro que olha para o Brasil, até mesmo para uma empresa que vem investir no Brasil, se ela tem uma expectativa de que o câmbio vai depreciar 6, 7% ao ano, ele tem que deduzir isso da conta, né? Então ele vai falar, bom, eu preciso ganhar pelo menos 2 dígitos no Brasil, porque quando eu vou trazer de volta para minha moeda, né, eu vou ter perdido aí 6, 7% ao ano no câmbio, né? Então, se vocês acham que, assim, olhando a literatura, olhando o histórico, se existem países que se desenvolveram, né, baseado em câmbio fraco. É uma pergunta um pouco mais aberta, conceitual, acadêmica. Conceitual, difícil de responder. Eu sei que não é muito prática, mas enfim, acho que é uma pergunta que eu tenho no momento. Você quer pegar aí, Raquel? Ou qual das duas? Olha, eu posso pegar a mais fácil e aí a gente deixa aqui para o nosso especialista pegar a mais conceitual, mais complicada. Aí é difícil, eu vou tangenciar. Vai fazendo assim. Bom, a questão de por que os juros eles afetam, né, é muito, eu acho que quando eu comecei também a aprender economia, eu tinha muito essa dúvida, né, para mim eu tenho que ter uma coisa muito tangível para enxergar, e a maneira mais simples que me explicaram, assim, mais lúdica, que eu achei que funcionou no meu entendimento, e aí peço perdão para alguns erros conceituais, né, tropeços aqui que eu posso fazer na minha explicação, mas na verdade a explicação mais simples quando você tem juros baixos, né, quando você tem juros altos, né, então, ou seja, você está pagando muito, se você tem o título, um investidor vem comprar o título da dívida, é bem mais fácil pensar no título da dívida, que é basicamente a base, né, do restante dos investimentos. Primeiro a gente pensa, se o título da dívida paga X, paga 2, qualquer outro título para fazer sentido, por exemplo, em renda variável, teria que pagar 3 ou 4. Então, o título da dívida, né, que é baseado normalmente ou na Selic, o pós-fixado, ou, enfim, na curva de juros, o pré-fixado, a gente tem aí mais ou menos uma base. Então, vamos usar o título da dívida. Se você é um investidor e você está vindo aqui para comprar um título da dívida e ele está te pagando 10%, tá? Mesmo que você tenha uma inflação a 8%, você ainda tem um juro real, ou seja, que é a diferença de um e de outro, de 2%, certo? Correto. Então, se você traz o seu dinheiro, você é investidor internacional, você traz o seu dinheiro para cá e você ganha esses 2%, tá valendo a pena. Então, você fala, poxa, eu tô tomando esse risco, eu tô tomando o risco da moeda, eu tô tomando o risco do país, eu não sei o que vai acontecer direito, eu não conheço as regras no Brasil, mas eu tô ganhando 2, 3, 4% de juro real. Excelente. Então, quando a gente estava falando de juros a 14, né, que a gente estava vendo lá em 2015, inflação a 10, juros a 14, você ainda tinha 4% de juro real para ganhar. Se você, aí inversamente, né, se você olha, você é investidor, não, eu não quero tomar esse risco, eu vou investir nos Estados Unidos, eu vou investir nos treasuries, né, ou renda fixa aqui americana. Ele vai te pagar 0,25 nominal.
né? 1% nominal de um título de 10 anos. Você está emprestando para o país, em 10 anos ele te devolve 0,25%, né? Ele está te dando 0,25% ao ano ao longo desse período. Então não vale a pena, né? Então você tem o que a gente chama de fuga de capitais, e aí ela pode ser de maior ou menor magnitude, né? A depender de todos esses fatores que a gente falou, e a depender do tamanho desse diferencial de juros, que nada mais é do que a diferença dos juros aqui para os juros em um lugar, né? Aqui no caso os Estados Unidos, que a gente está falando do dólar, né? Então essa é a diferença. Vale a pena? Não vale a pena, né? Então quando, dando um exemplo aqui um exemplo histórico que eu gosto, na década de 70, né, os Estados Unidos estava maior caos lá, né, o choque do petróleo, criando, os países exportadores criaram o pequeno cartel, né, que existe até hoje ali da OPEP, então os Estados Unidos muito preocupados que o dinheiro estava saindo muito dos Estados Unidos, eles não sabiam o que fazer, estava com uma inflação alta, porque o preço do petróleo tinha subido. O que eles fizeram? Eles tiveram lá um ministro, um presidente do Fed na época, né, o Paul Volcker, ficou muito famoso, jogou a taxa de juros lá para cima. Não quero mais saber, eu vou jogar. Jogou a taxa de juros para níveis, nunca visto antes lá nos Estados Unidos, né, 2 dígitos, e solucionou o problema. Todo o dinheiro voltou lá para os Estados Unidos, ele controlou a inflação. Então, assim, você tem a taxa de juros, ela não olha, a gente tem que saber que ela não olha o Banco Central aqui, o mandato do Banco Central é controlar a inflação, não controlar o câmbio, né? Ele controla a inflação e ele também tem que olhar, em termos macroprudenciais, a solvência do sistema financeiro. Mas olhando para isso, jogando juros lá para cima, ele atraiu um monte de dinheiro, né? E o dólar valorizou novamente. Então é mais ou menos essa lógica. Não sei se ficou claro aqui para os nossos espectadores aqui, que não seguem isso com tanto afinco como nós. Ficou. Só não falou de Copom. Quer falar de Copom? Falando de Copom, a gente deixa. Que o Ferreira falou que ia fazer duas. O Ferreira falou que ia fazer duas perguntas. Ele fez 4. Ele fez 2 em cada pergunta. Enquanto eu falo de Copom, o Marcos vai anotando aí o que ele quer responder para a última pergunta difícil do Ferreira. E aí, quem que determina a taxa de juros aqui no Brasil, né? O Banco Central, dentro do Banco Central, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né? Olhando aí para a inflação. A gente teve, então, desde 3 anos atrás, né, 2016, a gente vê essa queda nos juros, por isso que é uma notícia boa, né? Então, parte ali da valorização do dólar, que o ministro trouxe o ano passado, etc., é um problema bom, né? Porque a gente conseguiu controlar a inflação, porque a gente sinalizou corretamente no lado fiscal, e aí a gente conseguiu trazer a taxa de juros de uma maneira sustentada, né, para baixo, ou seja, a inflação estava permitindo, a taxa de juros foi sendo reduzida, né, reduziu até 6,5, parou, aprovou a reforma da Previdência, reduziu mais um pouco, e aí a gente entrou nessa crise, né. E aí o Copom está com um problema que a gente nunca teve no Brasil, que é um problema de inflação muito baixa. Então, com a depreciação econômica, né, com tudo fechado, com ninguém comprando nada, o preço cai. Né? Então a gente tem o mandato do Banco Central é olhar para a inflação, é controlar a inflação de acordo com a meta. A nossa meta para esse ano é 4. A última inflação, né, no mês de abril, o IPCA, que é a nossa principal índice de inflação, ele apresentou deflação, ou seja, os preços caíram em 0,3%, e a gente está com a inflação em 12 meses em 2,4%. E a expectativa é ainda menor. Então, você olha para o Focus, que ele basicamente é um resumão da expectativa do mercado, está mostrando 1,76, né? Ou seja, a gente não está acostumado aqui no Brasil em falar, putz, não vai atingir a meta do Banco Central, tá sempre acima. Para baixo também é um problema, isso também é um problema para as economias, tá? Não é só a inflação alta que causa um problema. E aí o Banco Central, observando tudo isso, né, reduziu a taxa de juros que estava em 3,75 para 3, né, atualmente 3% ao ano, e deixou a porta aberta aí para mais um corte de 0,75 para provavelmente levar aí a taxa de juros a 2,25. Aí tem todo um debate se existe um limite, não existe um limite, que como o Marcos bem colocou, a gente não é os Estados Unidos, a gente não tem o que a gente chama na literatura de privilégio exorbitante de emitir a moeda
usada internacionalmente como meio de troca e reserva, né? A gente não tem esse privilégio. Mas, então, existe um limite. Eu brinco que a gente não tem uma maquininha de imprimir dólar, né? Exatamente. A gente podia muito, né? Mas não temos. A gente tem uma maquininha que imprime real. O real, ele não é tão confiável quanto o dólar, apesar dele ter aí uns bons 20 anos, né? Quase 20 anos, já é um jovem. Se a gente pensar nos Estados Unidos, gente, a gente tá falando do dólar, né? O dólar, ele existe enfim, desde a independência americana, assim como a Libra, por exemplo, no Reino Unido. A gente não tem esse privilégio exorbitante de credibilidade. As pessoas não acreditam tanto assim no Brasil. Então tem um limite, né? Aonde é esse limite? É isso que o Banco Central tá nessa corda bamba aí, né? Se tem o lado fiscal, por isso que a gente fala tanto do fiscal, do político, etc., que é esse risco, né? Será que a partir do ano que vem o Brasil vai começar a gastar dinheiro que nem doido e as expectativas da inflação vão trazer efetivamente a inflação para cima? Tem essa sombra, né? A gente sempre tem aquele fantasminha atrás da gente, inflação. Então, é mais ou menos esse o medo, né? O receio do Banco Central em tentar balancear, mas a gente espera que tenha, assim, mais uma queda de juros. Enfim, a gente já está com um diferencial tão pequeno, né, que eu acredito que o diferencial de juros ele comece a ser um pouco menos relevante, né, no valor do dólar, justamente porque ele já está muito baixo. Mas a expectativa não é que a taxa de juros cresça, né, não é que ela suba tão cedo. Acho que eu já te dei bastante tempo para pensar na última pergunta agora. Marcos, não foi suficiente, ela é difícil. Essa é uma pergunta aí. Exato, conseguimos nos desenvolver com uma moeda fraca em 2 minutos. Boa. Bom, é o seguinte, Ferreira, isso é um debate que eu não considero muito aberto na literatura acadêmica da economia. Acho que já está mais ou menos selado, apesar de ter um grupo que ainda não acredita. Moeda não é um fator determinante de crescimento, né? Obviamente, uma economia que, de repente, commodity, ou seja, a economia como um todo depende muito da commodity, ela é commodity exportadora, assim por dizer. É óbvio que os ciclos da moeda, né, de repente as variações da moeda podem criar maior ou menor crescimento no curto prazo. Mas o entendimento geral dos economistas é que os fatores fundamentais de crescimento não passam por preços relativos, né? Preços relativos são uma consequência dos fundamentos, e os fundamentos são basicamente educação e investimento, né, assim, para colocar em instituições, eu colocaria esses 3. Bom, educação, isso tem a ver com produtividade, né, na medida em que você tem uma economia que consegue crescer de forma balanceada, porque tem muita produtividade, ela não encontra muitos gargalos, né, ela consegue crescer, ela consegue gerar capital humano, ela consegue produzir tecnologia, ou seja, ela tem espaço para crescer sem desbalanço. Segundo o que eu falei, instituições, né, quando você tem uma economia em que você está com a legislação segura, você sabe que você consegue executar contratos, né, eu estou dando aqui só alguns exemplos, mas todo esse corpo, né, esse arcabouço institucional em que os contratos valem, as palavras valem, o seu direito de ir e vir vale, tudo isso causa crescimento, né? Ou seja, investimento, outra política que eu chamaria de instituição que passa por instituição, mas é uma política de abertura econômica, né? A abertura econômica, ela também causa crescimento na medida em que você consegue importar capital, seja não só humano, mas físico também, de todos os lados, né, do mundo, né? Se você, de repente, não consegue produzir um tipo de maquinário aqui no Brasil tão produtivo, você consegue trazer ele da Alemanha. Então, assim, isso tudo para dizer que as causas fundamentais de desenvolvimento e de crescimento de longo prazo não passam por preços relativos, e o dólar, né, a cotação, né, real dólar, é um preço relativo. Né, óbvio, de novo, só para não me delongar muito, né, que eu tinha 2 minutos só para responder, eu já estou entrando no terceiro ou no quarto, talvez, mas assim, obviamente, se de repente o real aprecia muito, a gente pode experimentar mais ou menos crescimento, né, dependendo do ciclo que a gente está, de repente uma commodity que a gente vende muito, ela está com preço bom, então a gente consegue crescer,
mas isso não é o que vai trazer desenvolvimento. Isso vai trazer talvez um crescimento rápido de curto prazo, mas o que realmente traz desenvolvimento são essas questões fundamentais. Então, acho que é basicamente a minha contribuição aí. Tá claríssimo. Perfeito. Tá claríssimo. Eu acho que se eu pudesse agregar aí a excelente explanação aí do Marcos, eu acho que eu diria também que você tem toda uma agenda que é quase que né, o cachorro atrás do rabo, né? Será que o que vem primeiro? Mas você tem uma agenda de ambiente de negócios, etc., que você acaba atraindo, que se você focar nessa agenda, numa agenda de sustentabilidade fiscal, melhora de ambiente de negócios, envolvimento em cadeias globais de valor, que você atrai o próprio investimento privado internacional, e isso vai ser um reflexo, então o câmbio vai ser um resultado daquilo que você fez. E aí você acaba reduzindo o câmbio. Eu acho que um bom exemplo que a gente tem é pensando de novo aí nessa fase da guerra cambial, né? Do tsunami monetário. O que aconteceu com a nossa indústria? A nossa indústria continuou altamente improdutiva e com pouquíssima produtividade e pouquíssima competitividade no mercado internacional. Então você tinha milhares de outros fatores que importavam aí antes de falar, antes do câmbio. Então, é aquilo, né? Qual que é o limite? Então, naquele momento, a gente tinha o câmbio super valorizado, né? Então, a gente tinha aí um problema, se dizia, não, esse é o problema da indústria. E aí, depois de um tempo, a gente foi perdendo valor, e aí a indústria mudou, melhorou? Não necessariamente. Então, eu acho que a história, ela mostra um pouco que há outros caminhos, né? Que talvez acabem depois ilustrando, né, trazendo um câmbio mais baixo como consequência. Sim. Bom, vamos trazer a discussão para o mundo dos investimentos, que o pessoal está Perfeito. Tá ansioso. Deixa eu tentar trazer novamente os slides, se eu achar eles aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu só tentar mais uma vez, senão a gente vai sem os slides mesmo. Um segundinho, pessoal. Não, o PowerPoint não está aparecendo aqui para mim. Bom, vamos sem os slides mesmo, não tem problema. Mas acho que o primeiro ponto, né, se a gente sumarizar tudo que a gente falou até então, né, das razões pela qual, né, o câmbio está onde está, e a primeira pergunta que todo mundo faz assim, o dólar já subiu tudo que tinha para subir, né? Será que próximo de 6 já é o pico? Né? E a resposta que a gente tem para isso não sabemos, não dá para dizer, né? Acho que como é que é, Raquel? O câmbio é para deixar os economistas humildes, não é? Exato. Deus fez o câmbio para trazer humildade aos economistas. Aos economistas, né? Exato. Então, a resposta é que, assim, não dá para dizer, tá? Se o câmbio já chegou no pico. Acho que uma coisa que eu sempre digo, até postei no meu Twitter, no meu Instagram esses dias, não seja um torcedor do dólar. Né? O brasileiro tem um grande erro, que a gente fica torcendo pelo dólar. Né? Eu tenho uma viagem programada, mas eu vou esperar cair, né, para comprar. E aí nunca cai e a pessoa vai, né, comprar lá na frente. Então, assim, acho que a primeira coisa importante para trazer para o mundo dos investimentos é que você sempre tem que ter um percentual da sua carteira em outras moedas, né? E hoje a gente tem uma democratização dos investimentos internacionais aqui do Brasil que não existia a coisa de 6 meses atrás, 1 ano atrás. Né? 6 meses atrás, 1 ano atrás, a gente tinha opção de fundo cambial. Né? E assim, fundo cambial, você está investindo em papel moeda. Né? A mesma coisa de você comprar o dólar e deixar, né, no cofre de casa. Aquilo lá não te rende nada, né? Não te paga juros, não te paga um cupom, não te paga um dividendo. Né? E hoje a gente tem uma série de opções de investimentos internacionais. Por exemplo, né, os índices de S&P 500 que negociam na B3, né? Ou seja, você pode comprar direto na B3 um pedaço do S&P 500, está comprando as 500 maiores empresas americanas, e ali você está investindo em dólares, né? Porque por mais que é cotado o VVB11 e o SPXI11 são negociados em reais,
Na verdade, eles são cotados em dólar e aí convertidos para reais todos os dias, né? Então, se o dólar sobe, você acaba ganhando dinheiro no dólar, além da apreciação do índice S&P 500, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, desde 1994, desde o Plano Real, o S&P 500 em reais, né, subiu 17% ao ano. Por quê? Porque ele pegou não só a apreciação do S&P 500, mas também essa depreciação do real que eu falei que foi em média aí 7% ao ano, né, nos últimos 20 anos. Então, hoje existe uma democratização muito grande, que antigamente só investidores de private, investidores de alta renda, conseguiam ter acesso, por exemplo, a fundos, né, de investimentos internacionais, e hoje já tem na nossa plataforma mais de 25 fundos internacionais, vários deles para investidor qualificado, mas existem alguns para investidor não qualificado também, que eu acho que é bem interessante. E o que eu digo é isso, não seja um torcedor do dólar, acho que sempre tem que ter um percentual da sua carteira dolarizado, ainda mais para quem gosta de fazer viagem internacional, gosta de viajar para fora uma vez por ano, 2 vezes por ano, assim, tenta fazer uma conta de quanto dos seus gastos anuais são dolarizados, né? Então, assim, acho que 20% dos meus gastos anuais, ou 30%, ou 10%, não sei qual é o valor, isso é muito pessoal, mas você deveria ter pelo menos esse percentual de ativos dolarizados também, para você não ficar descasado e não ficar torcendo pelo dólar, né? Putz, eu vou esperar cair, aí ficar fazendo reza para o câmbio cair, assim, não é o caso, né? Acho que você sempre tem que ter um percentual do seu portfólio dolarizado, independente de Brasil positivo ou Brasil negativo, tá? A gente não está querendo trazer aqui, tem que comprar dólar agora porque o Brasil está num cenário ruim. Não, acho que você sempre tem que ter, essa é a mensagem. Dito isso, para trazer para o mundo da renda variável, que é o nosso objetivo aqui, se vocês olharem lá em conteúdos.xpi.com.br, a Betina soltou um relatório ontem super legal, falando, né, da dólar renova a máxima histórica e impulsiona as empresas exportadoras da Bolsa, né? E a gente fala lá nas empresas que a gente mais gosta, nesse cenário de dólar alto. A gente tem 4 exportadoras na nossa carteira Top 10 XP, né, que são elas a Vale, a Suzano, papel e celulose, a JBS e a Marfrig. E além disso, a gente também tem recomendação de compra nas ações da Klabin. E além da questão do dólar, né, para essas empresas, para esses papéis, o que a gente também gosta, né, nessas empresas é que, apesar de serem empresas de commodities, né, e a gente disse aqui, commodities estão em preços muito baixos, quando você olha para proteína, minério de ferro e celulose, são commodities que são muito mais expostas à China, né? Então a China já está recuperando antes de outros países, porque a China passou pela crise do coronavírus muito antes do resto do mundo. Então as importações da China dessas commodities seguem muito fortes, né? A gente viu isso no resultado de todas elas, as empresas já indicando, né, que abril e maio vão ser meses muito fortes para eles, porque eles já viram uma recuperação muito forte na China. Então, são commodities mais expostas né, à China, e são commodities com um cenário estrutural de médio e longo prazo muito bom, né? Então, a gente fica muito... a gente está muito tranquilo em relação, por exemplo, ao balanço de oferta e demanda das proteínas, né? A própria China teve um desbalanço enorme na carne de porco, né? A China ela consome 50% da carne de porco global, e como eles tiveram a peste suína africana ano passado, que dizimou, se eu não me engano, mais de 15% do rebanho, a China está com um desbalanço de oferta e demanda enorme em proteínas. Então, eles estão tendo que importar todo tipo de proteína para suprir esse gap, né, esse déficit que eles têm. E o Brasil, né, o Brasil e os Estados Unidos sendo os maiores produtores, tanto o JBS quanto o Marfrig, tem uma exposição grande nesses dois países, né? Então, a gente gosta do setor de proteína também, mesma coisa para o setor de celulose, né? A Suzano anunciou um aumento de preço de celulose durante esse cenário de pandemia, né? Então, assim, quando todo mundo estava assustado, as ações despencando, a Suzano anunciou $30 de aumento $30 por tonelada de aumento de preço, e a gente está vendo agora os preços de celulose subindo no mercado depois desse anúncio, ou seja, traz de volta para aquela discussão, né? Commodities estão baixas,
mas não são todas as commodities, né? Celulose, proteínas e minério de ferro estão num cenário melhor. E se a gente olhar os próprios dados de exportação, né, do Brasil, que a gente tem o Ministério da Economia segue bem de perto, dá para olhar, assim, é muito fácil de ver o crescimento das exportações de commodities agrícolas e minerais, né, está sendo muito, muito forte, e muito para a China e para o resto da economia asiática, que estava lá passando por um problema de insegurança alimentar, já estava passando, né, e ficou ainda pior aí com a disseminação do coronavírus, a fechamento de fronteiras, etc. Então, isso está sendo refletido nos dados, né? Então, não é só um wishful thinking aqui, isso já está acontecendo. Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para uma carteira da Bolsa, né, muita gente pergunta como é que o dólar impacta o Ibovespa, né? Essa é uma pergunta que fazem bastante para a gente. Que eu diria o seguinte, olha, quase um terço, na verdade é 25% do índice hoje, ele é composto pelas commodities, né? Então você tem ali um quarto, né, do índice Ibovespa, que são as commodities, que são bastante dolarizadas, né? Então o dólar alto não necessariamente é tão ruim para o Ibovespa, né? Porque os outros setores domésticos, né, por exemplo, o setor de bancos, o setor financeiro, que também é bem relevante no índice, né, mais de 30% do índice, também não são tão impactados negativamente com o câmbio alto. Então, você tem, em linhas gerais, aí, mais ou menos metade do Ibovespa que não tem tanto impacto negativo e que tem até um impacto positivo do câmbio mais fraco, né? Então, a Bolsa não é tão negativamente impactada por um dólar alto. É óbvio que impacta, sim, do investidor estrangeiro. Então, o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil e ele vê que a moeda está depreciando nessa velocidade, ele se assusta e ele tem E é engraçado, né? Em vez de ele colocar mais dinheiro, porque a Bolsa brasileira é a bolsa que mais cai no ano, cai 55% em dólares, ele tem o efeito contrário, né? Ele acaba falando, eu não sei para onde vai o câmbio, pode ser que o câmbio vá muito acima, então eu vou tirar o dinheiro daqui. E a gente já viu que no ano saíram mais de 75 bilhões de reais, né, de investidor estrangeiro na Bolsa brasileira, ou seja, eles estão sacando bastante do Brasil, e o câmbio é um fator, sim, porque eles olham e falam, bom, eu não sei para onde vai, eu não tenho uma opinião formada em câmbio, né, porque os investidores de Bolsa, eles olham para o fundamento das empresas, e essa velocidade da depreciação cambial, ela acaba assustando bastante o investidor estrangeiro. Então, nesse sentido de fluxo para a Bolsa, o dólar alto e o dólar subindo dessa rapidez não é bom para fluxo, né? Porque acaba afastando o investidor estrangeiro. Para as empresas em si, para os lucros das companhias, etc., não necessariamente é tão ruim, porque a gente tem uma bolsa que ela tem bastante exposição em empresas de commodities, né, que acabam se beneficiando desse dólar mais alto, né? E eu dei alguns exemplos aqui, mas se vocês quiserem olhar a nossa carteira inteira, entrem lá em conteúdos.xpi.com.br, vai lá em carteiras recomendadas e vocês têm lá a nossa carteira top 10 para averiguar, para ver todos os nomes ali que a gente tem na nossa carteira. Não, perfeito. Obrigada, Ferreira. Eu acho que, enfim, a gente está caminhando aqui para os nossos 5 minutos finais, né, infelizmente. Marcos, eu acho que uma pergunta que vem muito também, que está se tornando mais frequente, eu não sei se você está olhando isso mais de perto, mas é todo o debate sobre a internacionalização da poupança interna, né? Então, a gente fala muito do investidor estrangeiro que está indo embora e está pressionando, né? Tá, enfim, o câmbio muito pressionado com a fuga de capitais, mas você vislumbra uma fuga de capitais doméstico, então aquele investidor brasileiro que fala, não, eu vou comprar dólar para sair daqui? Não, acho nenhum movimento específico, nem no grande dado e nem na evidência anedótica por hora, né? Óbvio que na conjuntura atual nossa, é natural que o investidor fique com algum receio, né, de Brasil, fique com algum receio de real, mas como o Ferreira falou, hoje em dia eu acho que tem instrumentos muito mais democratizados hoje para você se proteger com relação à sua própria moeda, com relação a, né,
aos seus próprios problemas, assim por dizer. Então, eu diria que ainda não, mas é algo que fica no radar, na medida em que você tem essa distensão, que nem eu falei agora há pouco, né, do cenário político, dessa questão fiscal, né, que a gente acompanha de perto e vê que ela pode sim tomar uma proporção um pouco maior, né, mas isso, assim, a gente não tem visto, assim, eu não, particularmente, quer dizer, pelo menos do meu lado, não ouço ninguém falando. Na verdade, as pessoas que têm algum tipo de receio com relação a isso, elas têm instrumentos, inclusive internos, né, como o próprio Ferreira mencionou, para você se proteger de alguma forma esses movimentos, né, da fraqueza do real, né, não quer a Bolsa brasileira, você pode, de repente, se expor à Bolsa americana e assim por diante, né, então você tem, sim, outras formas de driblar esse tipo de receio. Excelente, gente. Muito obrigada. Eu não sei se vocês têm algumas últimas considerações aqui nesses 2 minutinhos finais, Ferreira. Bom, para mim, obrigado a todos que participaram, mas a gente quer que vocês fiquem com a gente até o final do dia, porque a gente tem uma série de convidados aí especiais nas próximas lives, e a gente vai entrar agora nos setores, nos principais debates aí para os principais setores da Bolsa. Do meu lado, só agradecer aí quem entrou aí cedinho junto com a gente, né, para ouvir de dólar, e espero aí que vocês aproveitem bem o dia aí de lives para ouvir de renda variável. Excelente. Bom, gente, a gente fez aqui um ótimo aquecimento, né? Já está todo mundo preparado para ouvir agora dos setores e onde investir. Então, para vocês que perguntaram algumas perguntas que vieram aí, né? Onde eu começo, onde que vale o trade, etc. Espera aí que a gente vai ter agora uma bateria de painéis só conversando sobre setores com especialistas aí para vocês. É isso, gente. Muito obrigada. E fiquem com a gente aqui até às 8 da noite hoje. Lembrando que todas essas lives vão ficar também gravadas no nosso canal do YouTube. Abraço. Obrigado, bom dia. Obrigada, gente.